que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Boa noite a todos, estamos novamente aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade de Horizontina para mais uma reflexão. Hoje o tema que será abordado é a lembrança da existência corporal. Esse tema está em diversas passagens do Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 304 a 319. Também temos vários relatos na outra obra básica da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, e um deles nós vamos nos referir hoje nessa exposição, que está na segunda parte, capítulo 2, no relato inicial. Então, na questão 304 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: após o desencarne, aqui estamos falando da vida espiritual, né? Lembra-se o espírito da sua existência corporal? E aí, os espíritos amigos nos dizem: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Kardec ainda faz um comentário a essa resposta nos dizendo o seguinte: tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Então vemos que após o desencarne, após a morte deste corpo físico, iremos, readquirindo as lembranças, à medida que formos, nos estabilizando, retornando à pátria espiritual. Então, nós vamos se lembrar, sim, das experiências que nós vivemos aqui no corpo, mas, muitas vezes, iremos até rir no sentido de analisar essas nossas experiências aqui e ver como muitas delas, a gente falhou, muitas delas a gente foi, como eles fazem essa comparação, como uma criança, fazendo arte, fazendo birra. Então, nós vamos analisar essas nossas vivências aqui após essa maturidade, esta evolução que vamos adquirindo aqui na existência, mas vamos sim nos lembrar dessa nossa existência corporal, do que vivemos aqui. Mas Kardec continua os questionamentos para ampliar, detalhar todas essas questões. Então, na questão 305, ele pergunta: mas a lembrança da existência corporal, ela vai se apresentar ao espírito completa e inopinadamente após a morte, Vai vir do nada, a gente desencarna e já vem todas as lembranças da nossa existência corporal e de outras, de vidas passadas? Então, nos é esclarecido o seguinte: não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, aos poucos, nós vamos tendo essas lembranças, As lembranças mais marcantes, as lembranças mais significativas vão surgindo na nossa mente aos poucos, gradualmente. Às vezes vai levar um tempo, dependendo o estado que estivermos neste desencarne após esse nosso desencarne, se vamos estar com traumas, se a morte foi mais tranquila, foi mais violenta, se estávamos de certa forma mais preparados ou não para este momento. Então as lembranças vão surgindo aos poucos e varia de acordo com o nosso estado, como uma névoa, eles nos dizem, que vai se clareando aos poucos. Então o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo. Então vem toda essa imagem, de todos os detalhes da nossa vida aqui, questiona Kardec. E aí eles nos dizem que não, que lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra.
como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, eles nos trazem essa informação de que muitos acontecimentos da nossa vida aqui, muitas coisas que vivemos aqui e que aqui estando encarnados damos muita importância, entendemos que aquele assunto é de grande relevância na nossa vida, e quando a gente desencarna, muitos deles não têm toda essa relevância que aqui como encarnados pareciam ter. Né? Em termos de evolução moral, de continuidade na nossa vida no plano espiritual, muitos desses acontecimentos não têm relevância para nós seguirmos a nossa jornada lá. Então vamos nos lembrar das coisas de acordo com a importância que elas tiveram, né? As consequências que elas tiveram na nossa vida. E sim, vamos continuar evoluindo lá, continuando a nossa jornada evolutiva do plano espiritual. Nessa mesma questão, Kardec continua, mas se quisesse, poderia lembrar de todas elas, até dessas as mais insignificantes, né, vivências ou passagens nossas aqui? Então, nos é dito assim, que pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até os seus pensamentos, mas não o faz, né, porém, desde que não tenha utilidade. Então, nós vamos seguir o nosso propósito, nós vamos seguir o nosso objetivo do plano espiritual e vamos nos lembrar daquilo que for útil para seguirmos evoluindo. Vamos lembrar, sim, dos sofrimentos, das dificuldades que passamos, também dos momentos felizes, quando esses tiverem um objetivo da gente se lembrar para continuar a nossa jornada lá. Mas podemos, como eles nos dizem, adentrar nesse mérito, inclusive de lembrar os pensamentos que tivemos quando vivenciamos determinado momento aqui na Terra. Mas então, continua Kardec, entrevê o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? O espírito consegue compreender, espírito todos que nós somos, né? Quando desencarnamos, voltamos a essa condição de espírito eterno que somos. Nós conseguimos compreender o objetivo da nossa vivência aqui na Terra, diante dessa vida futura, da eternidade que temos pela frente? Então, nos é dito assim, que certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então a gente vai tendo essa compreensão. Quando o espírito, né, após o desencarne aqui do nosso corpo físico, a gente tem uma visão mais ampla de tudo isso. A gente consegue compreender melhor aos poucos, né, de acordo com a nossa evolução no plano espiritual, tudo que a gente viveu aqui, qual era o propósito, o que se buscou alcançar, se a gente atingiu ou não aquele objetivo, se a gente saiu vitorioso naquela prova ou não. E assim a gente vai se autoaperfeiçoando, aprendendo com os nossos erros e aos poucos, como eles nos dizem aqui, nos purificando, né, ao infinito da evolução que nós podemos alcançar. E aos poucos, sim, nós vamos trabalhando em nós com esses aprendizados, as nossas impurezas, os nossos vícios, as nossas dificuldades e assim nos melhorando. Já na questão 307, Kardec também faz o seguinte questionamento: como que é ao espírito se ele desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? E aí nos é dito que de uma e outras formas. São-lhes como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhes permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. É essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento.
Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorreram para a sua melhoria. Então vemos aqui a importância de continuarmos evoluindo moralmente aqui na Terra. E de acordo com o nosso grau de evolução, estaremos mais presos a essas lembranças materiais ou não. Quanto mais evoluído estivermos, então não vamos nos apegar tanto às lembranças que eram somente para a nossa visualização aqui, para a nossa vivência aqui na Terra, somente as coisas materiais que conquistamos. Na medida que formos evoluindo, vamos ter as lembranças então das experiências que realmente nos enriqueceram, nos trouxeram aprendizado como espírito eterno que somos. E essas experiências sim vamos nos recordar com mais força, com mais propriedade. Aos poucos vamos tendo essas lembranças. Nessa imagem até foi trazida aqui uma pequena foto da imagem do filme Nosso Lar. Esse filme Nosso Lar é baseado na obra Nosso Lar, em que André Luiz, né, o personagem principal do filme, vem nos trazer os relatos das vivências dele e das descobertas dele no plano espiritual após o momento do desencarne. Então, para quem não assistiu, né, se quiser assistir, é uma boa obra, né, para se ler e para se ver em formato de filme, em que a gente vê todas as experiências que o personagem nos traz, que ele viveu, os sentimentos dele, as experiências deles, como que foi para ele, né, esse momento do desencarne, as dificuldades que ele passou e também o apego que ele tinha ainda à família, né? A preocupação de estar lá com ela e não podendo estar e toda a trajetória que ele faz, né? Nesse livro Nosso Lar, que é a primeira obra então da coleção psicografada pelo Chico Xavier, e que há uma sequência de muitas obras e que vai continuando todo esse aprendizado dele lá no plano espiritual. Já na questão 308, Kardec pergunta: e o espírito se recorda então de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Né? A vida anterior, eles já nos, né, essa última vida que a gente recém desencarnou, eles já nos deram um detalhamento. Mas e as outras vidas, as anteriores a essa? Porque sabemos dentro da doutrina espírita que nos esclarece que possuímos muitas vidas que vivenciamos tanto aqui na Terra como até em outros planetas. Então, as outras experiências, vamos recordar? Os espíritos amigos nos esclarecem. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então vemos que da mesma forma que da nossa última vivência, vamos ter sim as recordações das vivências anteriores, aos poucos, de acordo com a necessidade, de acordo com a utilidade disso para nós continuarmos a nossa sequência evolutiva. E eles fazem essa referência então que quanto às primeiras existências nossas lá, né, muito antigamente, a gente vai praticamente deletando elas, porque nós fomos evoluindo, né, e não se faz mais necessário todas aquelas experiências de lá que foram nos transformando no ser que somos hoje. Já na questão 309, é questionado o seguinte: como considera então o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como que a gente trata olhar para o nosso corpo, né, após o desencarne? E aí os espíritos nos dizem como uma veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então, ao retornarmos para o plano espiritual após o desencarne, vamos retomar, né, a nossa liberdade de espírito. Enquanto estamos aqui no corpo físico, temos várias limitações que este corpo nos dá e que como espírito não temos.
Então vamos ter essa sensação, eles nos dizem, de uma liberdade que nos causará uma felicidade. Então o corpo sim foi útil, é muito importante, devemos valorizá-lo, cuidar dele da melhor forma possível enquanto estamos aqui encarnados. Mas após o desencarne, quando esse corpo não é mais útil para prosseguirmos a nossa jornada do plano espiritual, sentimos que ele foi uma veste, né, que nos foi muito útil, mas que agora, né, não é emprestável para nós, porque podemos seguir a nossa jornada como espírito, da qual não necessitamos deste corpo físico. E nessa mesma questão, ele pede em complementação, então que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Uma dúvida que muitos de nós temos, né? O que vou sentir se eu ver o meu corpo se decompondo? Sabemos que isso é algo natural que o corpo físico ocorre com o corpo físico. E aí eles respondem, quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Então vemos que ao retornarmos para o plano espiritual, a nossa visão, né, os nossos sentidos, os nossos sentimentos se ampliam e a gente se desapega na medida em que vamos conseguindo desse plano material e vemos que tudo que a gente tinha aqui de material foi muito útil, mas agora não é mais necessário. E assim a gente pode ter então essa sensação de indiferença, né, em relação ao corpo, porque ele não é mais necessário para continuar. E aí na questão 311, Kardec também pergunta, e a veneração que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito, lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então aqueles objetos que nos eram muito caros aqui, né, que nós gostávamos muito, aqueles objetos pessoais que nós amávamos enquanto estávamos aqui na Terra, após o nosso desencarne, né, nós vamos ter esse vínculo a esses objetos ao ponto deles nos atraírem, né, para o local onde estão, né, retornarmos para o nosso lar ou para o nosso trabalho ou lá onde temos esse apego material. Então, Kardec faz esse comentário, os espíritos respondem para Kardec dizendo assim, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele e os objetos que lhe pertenceram, trazendo-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente não vai mais ter esses apegos aos objetos pessoais que atualmente ainda temos. Enquanto ainda formos apegados, né, ainda vamos ter esse vínculo aos objetos. Muitos de nós vão sofrer, né, após o desencarne, porque vamos querer continuar com aqueles locais, com aqueles materiais, com aqueles bens que possuíamos aqui na Terra, mas à medida que formos evoluindo, não teremos mais esse apego. Então, o que nos atrairá, né, será o pensamento daquele ente querido, daquele amigo que nos fez, mesmo que para ele talvez seja importante olhar o objeto para ter essa referência a nós, né? Mas com o espírito desencarnado e quanto mais evoluído estivermos, não vamos vir somente porque, né, lembramos do objeto ou alguém se lembrou do objeto, mas sim por esse pensamento bom que nos foi emanado por esse ente querido ao se referir a este objeto. Então temos que ter essa mentalidade de que quando a gente volta, como diz aqui na imagem, né? Quando a gente volta ao plano espiritual, volta a ser espírito, que nós já somos espíritos, mas voltamos à nossa condição sem o corpo físico, nos dizem, né, os espíritos amigos, na questão 149 do Livro dos Espíritos também, que a gente volta, né, e volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então temos que ter essa noção que a nossa vivência aqui na Terra, por mais que vivamos muitos anos, ela é momentânea diante da nossa sequência, diante do que nós já vivemos e diante do que continuaremos vivendo no plano espiritual. E já encerrando na questão 312 também, do Livro dos Espíritos, Kardec então pergunta, mas e as lembranças dos sofrimentos? Como ocorre isso, né? Os sofrimentos que a gente passou aqui nessa última existência corporal, a gente conserva como espírito essa lembrança? E aí nos é dito que frequentemente assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor
o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então servem todas essas lembranças para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que a gente possa assim compreender melhor os motivos da verdadeira felicidade, quando a gente não está passando por esses sofrimentos, quando eles não são mais necessários, porque a gente já evoluiu a ponto de não precisar mais vivenciá-los com tanta intensidade como a gente ainda precisa aqui na Terra. E também na pergunta 313, Kardec então questiona também: e o homem que neste mundo foi feliz, ele deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra, né? Fica com aquele sentimento de eu queria ter continuado vivendo lá, porque lá eu fui um espírito feliz? E aí os amigos espirituais nos dizem: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Kardec ainda comenta nessa resposta que exatamente como sucede ao homem, que na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. Então vemos que as nossas ações diante do desencarne, os nossos pensamentos, as formas como vamos seguir dali para frente, vai depender muito desse grau evolutivo que estivermos. Quanto mais evoluídos, né, mais não vamos querer ficar nessa felicidade aqui da Terra, porque essa felicidade não é nada diante da felicidade no plano espiritual, diante da felicidade que podemos viver no plano espiritual. Mas à medida que ainda somos, né, muito apegados, sim, podemos ter essa lembrança, essa saudade dessas vivências aqui, porque ainda não compreendemos a amplitude da felicidade verdadeira. E, finalizando agora, na questão 314, aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar. Então, outras situações, né? Aqueles trabalhos que eram importantes para nós, né? Seja um trabalho aqui formal, né? Ou um trabalho voluntário de grande vulto que tinha uma grande importância para nós e que a gente desencarna no meio desse trabalho. A gente lamenta por não poder continuar ele enquanto desencarnado. E aí os espíritos respondem também que não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, à medida que evoluímos, vamos percebendo a providência divina em todas as nossas ações. Nenhuma obra importante que estávamos fazendo aqui, que não pode ser continuada pelo nosso desencarne, vai ficar abandonada. Deus proverá, Deus trará outras pessoas, né, que engajadas naquela obra possam continuá-la se ela tinha realmente um fim útil e tinha importância aqui na Terra. E na questão 315, e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que ele tinha quando vivo? Também de acordo com a sua evolução, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Então vemos que muda a nossa mentalidade quando desencarnamos nesse sentido da amplitude em que vemos todas as situações. Então vamos nos vincular ou não de acordo com a nossa evolução a tudo aquilo que deixamos aqui, inclusive esses trabalhos, né, que executamos aqui. E para finalizar então, hoje nós vamos ver um relato que está na obra O Céu e o Inferno, que é outra obra da doutrina espírita, que é O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Este relato está na segunda parte, no capítulo 2, que são os relatos dos espíritos felizes.
E é o primeiro relato que está, que é do senhor Samson. Este senhor Samson, ele foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris e ele desencarnou em 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Então, prevendo, né, o seu desencarne, ele fez um pedido, né, a Deus que pudesse vir após, né, falar através de uma mesa mediúnica, através de um centro espírita, numa reunião, né, e vir contar as suas experiências. Então, nós vamos ouvir agora uns pequenos trechos desse relato e dessas vivências que ele nos trouxe, para que a gente possa compreender melhor todas essas questões que foram trazidas do Livro dos Espíritos. Evocação. Venho ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Pergunta. Meu caro Sr. Samson, nos fazemos um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível depois da vossa morte, assim como desejastes. Resposta. Foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Pergunta. Estáveis tão sofredor que podemos, penso, perguntar-vos como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Que sensações experimentais comparando a vossa situação presente à de 2 dias? Resposta. Minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi, de início, incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece a Deus para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo, e Deus me escutou. Pergunta. Ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez de vossas ideias? Resposta. Ao cabo de 8 horas. Deus, repito-vos, deu-me uma prova de sua bondade, julgou-me bastante digno e não saberei nunca agradecer-lhe bastante. Pergunta. Que efeito vos produziu a visão do corpo aqui ao lado? Resposta. Meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deve ir ao pó, e guardo a boa lembrança de todos aqueles que me estimaram. Olho esta pobre carne deformada, morada do meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificastes meu espírito, e o sofrimento, 10 vezes santo, deu-me um lugar bem meritório, uma vez que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Pergunta. Tivestes consciência do momento em que o vosso espírito deu o último suspiro? O que se passou nesse momento? Que sensação experimentastes? Resposta. A vida se interrompe e a visão, ou antes, a visão do espírito, se estende. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e transportado não sei para qual encanto. Acha-se um mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não sentia mais, não me dava conta, e todavia uma felicidade inefável me enchia. Não sentia mais a opressão da dor. Então, meus amigos, que a gente possa ficar com essas reflexões, com esses relatos e com essas questões que foram trazidas das obras básicas da doutrina, para que a gente possa compreender as possibilidades que temos de acordo com a nossa evolução no plano espiritual, para que a gente possa compreender como funcionará, né, as nossas lembranças, as nossas memórias dessa encarnação e de encarnação anteriores após o nosso desencarne. Que fiquemos todos em paz, com muita luz no nosso caminho. Um abraço a todos. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo,
se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, porque tenho tristeza. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, porque tenho dúvidas. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Me ensina a amar, porque nada é impossível para ti. Me ensina a amar, porque nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti,